Todo mundo que gosta de carro antigo certamente já viu ou ouviu alguma coisa relacionada à marca Puma, fabricante de automóveis brasileira que sumiu do mapa. O que nem todos sabem é o triste fim que teve essa marca, que acelerou o coração de muitos brasileiros e outras pessoas mundo afora nos anos 70 e 80. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a este canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Se inscreva no canal se não for inscrito e venha conosco para os vídeos variados que nós apresentamos aqui. A história da Puma no Brasil tem início no ano de 1963, quando o projetista e construtor automotivo Rino Manzoni deu o start no projeto de um carro esportivo. Para isso se uniu aos sócios Milton Masteguin, Mário César de Camargo Filho e Luiz Roberto Alves da Costa. Nascia então a Sociedade de Automóveis Lumimare Limitada. O nome era a junção das duas primeiras letras dos nomes de seus fundadores, Luiz, Milton, Mário e Rino. O primeiro veículo da Lumimare saiu do galpão lá da fazenda de Rino em Matão, no interior de São Paulo. Ele teve apoio da Veículos e Máquinas Agrícolas S.A. para fazer esse protótipo. Segundo a revista Carro, a VMAG auxiliou os empreendedores com chassi e mecânica para que fosse feito um modelo capaz de fazer frente ao Interlagos, veículo da Willys que dominava vários eventos automobilísticos brasileiros. Utilizando o mesmo chassi do DKV encurtado em 23 centímetros, de 2,45 para 2,22, ele desenvolveu uma carroceria de linhas esportivas em fibra de vidro inspirada na Ferrari 275 GTB. Nascia em outubro de 64 o GT Manzoni, que pesando cerca de 720 kg e com 100 cavalos, já vencia sua primeira corrida, o GP Taça das Américas, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Foi nessa época que o nome da empresa foi alterado para Puma Indústria de Veículos S.A. Nos primeiros anos, a Puma produzia o veículo somente para competição. Seu lançamento no mercado comum ocorreu em novembro de 66, onde foi apresentado com um novo nome, Puma GT, que trazia mais de 50 modificações técnicas e estéticas em relação ao modelo de corrida. Em 1967, o Puma GT ganhava o troféu 4 rodas de melhor projeto brasileiro de carroceria, vencendo concorrentes como Brasinca Uirapuru e Gurgel 1200. Neste ano, a empresa passou a se chamar Puma Veículos e Motores. Pouco tempo depois, foi transformada em uma sociedade de capital aberto com o nome Puma Indústria de Veículos S.A. Para a produção do seu GT, a Puma bebia diretamente na fonte da VMAG do Brasil. Motores e chassi vinham dos DKVs. Tudo isso foi colocado em xeque em 1967, quando a Volkswagen do Brasil assumiu o controle da VMAG. Inicialmente, a marca alemã divulgou que as atividades da VMAG não seriam encerradas, mas o temor do iminente corte no fornecimento dos componentes se fazia presente. No fim daquele ano, todos os modelos DKV foram retirados do mercado e a marca teve o seu fim decretado. Jorge Lettre, que era um dos sócios da Puma na época, deu a solução mais viável. A partir daquele momento, adotar chassi e mecânica Volkswagen. O lançamento do novo carro ocorreu no início de 1968. Era o Puma GT 1500 ou Puma Volkswagen, como ficou popularmente conhecido. O modelo usava o chassi do Caramanguia encurtado em 25 centímetros e o recém-lançado motor refrigerado a ar de 1.500 cilindradas. Havia também a versão espartana para competições, oferecidas sob encomenda. Era 100 kg mais leve, usava motor 1600 e também tinha novas relações de marcha. O Puma com base mecânica Volkswagen se mostrou um enorme sucesso e ajudou na popularização da marca no país. Em 1970 era lançado o GTE 1600 e os esportivos da empresa criada em Matão ganhavam o mundo, sendo exportados para vários países e também expostos em salões mundo afora. Ainda no início dos anos 70, para quem queria ainda mais desempenho, a Puma passou a oferecer opções de motores preparados sob encomenda que iam de 1.700 até 2.000 cilindradas. Também havia os famosos Puma Kits, que transformavam qualquer motor 1.300 e 1.500
em 1600 com dupla carburação. No final de 1970 surgia um dos modelos mais icônicos da história da Puma. Era o Puma GTE Spider, primeiro modelo conversível da marca que antecedeu o famoso GTS. Os modelos Puma com chassi mecânica Volkswagen receberam mudanças importantes em março de 1976. O antigo chassi de Carmanguia foi substituído pelo chassi de Brasília, também encurtado em 25 centímetros. Também foram implementados um novo painel traseiro com lanternas de Kombi na posição horizontal, e no modelo GTE, as famosas entradas de ar chamadas de barbatanas de tubarão deram lugar a janelas de vidro. Com a adoção do novo chassi, os GTE e GTS ganharam em espaço interno e conforto. Com o declínio das vendas, os dois principais modelos da Puma ganharam mais modificações em 1981. A parte dianteira e traseira do carro foram remodeladas, novas setas dianteiras e na parte traseira lanternas de Brasília. Os novos modelos foram chamados de GTC para o conversível e GTI para o coupé, substituindo os antigos GTS e GTE respectivamente. Em 1971, a Puma desenvolvia um novo projeto de um novo carro esportivo também, mas com mecânica Chevrolet, sob denominação de Projeto P8, e internamente na fábrica chamado de Puma Chevrolet. O modelo GTO foi apresentado no Salão do Automóvel de 1972. O nome, porém, não agradou a GM, que alegou que a sigla pertencia a um modelo de sua divisão americana Pontiac. A Puma então alterou o nome para GTB, que só chegou a ser comercializado em 1974. Além de algumas pequenas alterações estéticas na dianteira, a suspensão traseira passou a ser com feixe de molas, não mais igual à do Opala. Foi o primeiro carro de maiores dimensões da Puma. Do Opala vieram a motorização 6 cilindros e também a estrutura com longarinas de aço para sustentar os componentes mecânicos que eram vestidos pela carroceria de fibra de vidro. Em 1978, o modelo foi reestilizado e chamado de GTB S2. O desempenho do GTB, tanto o S1 quanto o S2, não eram muito superior aos do Opala, Dodgeões e Mavericks da época, e estes eram mais baratos que ele. Aliás, o Puma GTB só custava menos que o Ford Landau, carro nacional mais caro e luxuoso da época. Em 1973, Rino Malzone começou a passar por sérios problemas de saúde, o que o afastou por um tempo da empresa. Devido a esses problemas, os demais sócios da Puma começaram a excluir Malzone gradualmente de sua própria empresa, até que ele se afastou definitivamente da Puma em 74, ano em que a marca passou por mais uma mudança de nome, deixando de ser Puma Veículos e Motores e se tornando a Puma Indústria de Veículos. Malzone morreu em outubro de 1979, aos 62 anos. Em 1979, a Puma vivia o melhor ano de sua história. Foram 3.609 automóveis produzidos, dentre eles 179 caminhões. Desde 1971, a Puma fabricava de maneira terceirizada cabines de caminhões para a Chevrolet. Logo surgiu a vontade de atuar também no segmento de caminhões de pequeno porte. O Puma 4T chegou ao mercado em 1978 e seu nome era óbvio, já que sua capacidade de carga era de 4 toneladas mesmo. Haviam duas opções de motorização a diesel, o Perkins 4236 de 3.9 litros, que rendia 82 cavalos, e o MWM 229, também de 3.9 litros, gerando 83 cavalos. Para a linha 81, as opções foram ampliadas com a chegada do 2T e do 6T para 2 ou 6 toneladas respectivamente. Também foram produzidos micro-ônibus com carrocerias feitas pela Caio. Em 1973, com o estouro da crise petrolífera gerada pelo embargo de petróleo imposto pela Organização dos Países Árabes, fez com que a gasolina sofresse aumentos de preço nunca antes vistos. Afinal, até então não existia nada mais barato em termos de combustível. Com isso, o Brasil, que tinha uma produção de petróleo muito baixa, importava grande parte do consumo, deixando a balança comercial desequilibrada. Além disso, a dívida externa crescia e consumia grande parte
parte da riqueza dos brasileiros. Os carros com motores V8 e grande consumo de combustível já eram vistos como vilões e a indústria corria para se adequar aos novos tempos. A Puma, mesmo com alta demanda pelos seus esportivos, já tinha na gaveta um projeto de carro urbano que foi levado à fase de protótipo e apresentado no 9º Salão do Automóvel em 1974. Isso foi feito às pressas, foram 4 meses e 35 pessoas trabalhando 10 horas por dia para finalizar o carro a tempo. O modelinho chamava atenção pelo seu estilo de linhas compactas e modernas e bem diferentes do que a Puma fazia até então. O protótipo tinha chassi tubular, tração dianteira e motor holandês DAF de 2 cilindros e 760 cilindradas, capaz de fazer até 20 km por litro. Um dos problemas nesse projeto era a capacidade de produção de carrocerias de fibra de vidro, com um limite em capacidade máxima de apenas 500 carros por mês, número considerado baixo para um projeto de veículo urbano vendido em larga escala. Para industrializar o novo carro, a Puma precisava de uma nova fábrica e, para construí-la, contava com o aval do governo federal, em garantia a um financiamento externo obtido ainda em 1971. Em 1973, após 2 anos, o Ministério da Fazenda ainda não havia se pronunciado sobre o aval desse empréstimo, que acabou nunca saindo. Coincidentemente, foi nesse período que foi anunciada a chegada da Fiat no Brasil e o início da construção da fábrica de Betim, que seria inaugurada em 76. O novo carro da Puma deveria custar apenas 15 mil cruzeiros contra 22.500 do Fusca e 29.090 do Chevrolet Chevette, valores de 74. Havia também um empréstimo estrangeiro que só dependia do Banco do Brasil para ser concretizado para dar início à produção, mas esse empréstimo também nunca foi aprovado. Em 1982, anos após a primeira frustração com o projeto do minicarro, a empresa, com sede no bairro do Ipiranga, em São Paulo, buscou um parceiro fora do país para tentar tornar realidade o plano de um carro compacto. E quem entrou nessa jogada foram os japoneses da Daihatsu com o pequeno Kuori. Com apenas 3,19 metros, o modelo asiático era menor do que o 147 e o Gol. O motor de 2 cilindros com 547 cilindradas rendia só 35 cavalos de potência, mas garantia médias de até 22 km por litro ao carrinho que pesava 535 kg. Com o novo carro, a Puma pretendia inaugurar uma nova fábrica em Capivari, interior paulista, já que a unidade original no bairro do Ipiranga, em São Paulo, sofria com constantes alagamentos. Executivos da empresa chegaram a levar o carro para membros do governo federal em Brasília. A carroceria de lata seria substituída por fibra no lançamento previsto para 1984. Lançamento esse que nunca ocorreu devido à crise que atingiu a empresa na década de 80. No começo dos anos 80, num cenário de recessão econômica e crescente inflação, a Puma passava por dificuldades financeiras e estruturais. Com essa crise, a empresa viu como uma das saídas reviver um de seus maiores clássicos. Baseado no GTI, a Puma começou a desenvolver um projeto de um novo carro, chamado de P16, que teria o seu próprio chassi, uma suspensão moderna e o motor Volkswagen refrigerado a água do Passat, mas que, devido ao seu alto custo de produção, acabou sendo cancelado. Em paralelo ao P16, foi feito o projeto P18, que possuía também uma nova carroceria, mas mantendo o velho chassi e a velha mecânica refrigerada a ar, o chassi de Brasília e o motor boxer da Brasília também. Mais caro e sem apelo, poucos seriam fabricados. Em 1982, apenas 447 carros e 53 caminhões foram produzidos pela Puma. Quase sem fôlego para maiores novidades, para 1983, a Puma se restringiu a renovar apenas o painel de instrumento de seus automóveis. Também voltou a oferecer o GTB com motor Chevrolet de 4 cilindros. A produção daquele ano caiu para 241 veículos, dos quais 42 eram caminhões. Em 1984, apenas 119 veículos foram produzidos. Em
novembro, o salário dos empregados deixou de ser pago e grandes dívidas se acumulavam junto aos fornecedores como Chevrolet e Volkswagen, por exemplo. A Puma chegou ao fundo do poço em 1985, quando teve a falência decretada. Após 22 anos, 20.727 automóveis e 969 caminhões e ônibus produzidos. Ainda em 1985, grande parte da massa falida, como moldes, equipamentos e direitos de fabricação dos automóveis e caminhões, foram adquiridos pela Araucária S.A. Indústria de Veículos, que planejava voltar a fabricá-los em Curitiba, no Paraná. A produção foi retomada aos poucos em 1986, ainda usando grande parte de carrocerias prontas herdadas da planta de São Paulo. O antigo modelo GTB foi rebatizado de Asa e as carrocerias do cupê GTC passaram a ser oferecidas em forma de kit para montagem em chassis de Brasília. Nesse ano, apenas 22 Asas e 32 kits de GTCs foram vendidos. Em 1987, começa definitivamente a nova fase de produção com o modelo Asa S2 e também os modelos GTI e GTC na forma de kit, onde o comprador levava a mecânica usada, que era revisada e montada em uma carroceria nova. A Araucária não conseguia montar o GTI e GTC com motor 0 km porque ela não conseguia pegar os motores novos da Volkswagen, porque ainda tinha dívidas da Puma antiga que não tinham sido quitadas. Então a solução era montar os kits, mas com motores usados. Apesar de diversos planos ambiciosos para os anos seguintes, a Araucária não conseguiu administrar a licença da Puma e foi vendida em 1988 para o empresário Nívio de Lima, dono do grupo Alfa Metais, que tinha entre as suas empresas uma que fabricava eixos, semi-eixos e tambores de freios para caminhões, que inclusive era fornecedora da Puma. O interesse do Nívio eram os caminhões e micro-ônibus, afinal, ele já fabricava uma parte deles. A partir daí, a Alfa Metais assumiu a licença para a fabricação de carros e caminhões com a marca Puma. Em 1988, o Asa, baseado no antigo GTB, é repaginado e lançado como Puma AMV. A pendência financeira com a Volkswagen também foi acertada e o antigo P16 foi renovado e relançado como AM1 na carroceria coupé e AM2 na carroceria conversível. No ano de 1989, o Puma AM3 finalmente abandonou o histórico motor boxer refrigerado a ar e em seu lugar trouxe o moderno AP 1600 de 4 cilindros em linha refrigerado a água. Com a nova motorização, foi dispensado o antigo chassi da Brasília, que foi substituído por um chassi tubular integrado à carroceria monobloco de fibra de vidro, 10 centímetros mais longa do que a anterior. Mais tarde também foi oferecido com motor 1.8 do Santana e rebatizado de AM4. A Puma parecia ter encontrado novamente o seu rumo agora com a gestão da Alfa Metais, mas uma medida política colocaria tudo em xeque novamente. O Brasil fechou o ano de 1989 com uma inflação de quase 2.000% ao ano. Nas eleições daquele ano, que eram as primeiras diretas desde 1960 para presidente, o vencedor foi Fernando Collor de Mello, que tomou posse em 15 de março de 1990. Collor colocou como prioridade seu plano econômico chamado de Brasil Novo para conter a inflação. Esse plano foi chamado popularmente de Plano Collor, que trazia medidas radicais como confisco da poupança da população e reabertura comercial das importações que estavam restritas desde 1976. Com isso, o mercado brasileiro de automóveis entrou em uma nova era e isso ameaçava muitas empresas que atuavam no segmento dos foras de série, que existiam justamente para suprir a demanda por carros importados. A Alfa Metais seguiu produzindo os automóveis até 1993, alguns poucos para exportação,
apenas 203 unidades foram fabricadas nesse período, das quais quase metade eram do modelo AMV. Após a morte do fundador da Alfa Metais, Nível de Lima, e com a iminente invasão dos importados, a empresa optou por encerrar a produção de carros esportivos e focar na linha de veículos comerciais. Em 91 era apresentado o 914 para 4 toneladas, era uma releitura do antigo 4T. Em 94 a Alfa lançou um caminhão totalmente novo, o 9000 Turbo Power, para 5.600 kg, com cabine basculante e equipado com motor MWM 3.9 turbo, que gerava 119 cavalos. O último lançamento da Alfa Metais ocorreu em 1996. O 7900 CB com cabine basculante substituiu o antigo 914. O pequeno caminhão recebeu o novo motor MWM Série 10 aspirado com 95 cavalos. A produção seguiu até que em 1999 a Alfa Metais desativou definitivamente a linha de fabricação dos caminhões. O contrato de licença foi encerrado e a marca Puma devolvida aos herdeiros que possuem a marca até hoje. A famosa fábrica da Puma em São Paulo, na Avenida Presidente Wilson, permaneceu de pé até a segunda metade dos anos 2000. Imagens de 2010 já mostram o local totalmente demolido e com um novo empreendimento no terreno. Em setembro de 2017, a marca Puma voltou aos holofotes com a divulgação de imagens do novo Puma GT Lumimare, com um exclusivíssimo número de apenas 10 unidades produzidas. No final daquele ano, o protótipo P53 surgiu para a realização de testes em diversos tipos de solo. A carroceria lembrava bastante a do P52, que era o carro de corrida da Puma, que desde 2016 já rodava em testes dinâmicos. Em agosto de 2020, um novo protótipo chamado de P54 foi fotografado em testes, já com algumas diferenças em relação ao P53. Essa notícia de agosto de 2022 dizia que o novo Puma GT Lumimare seria enfim lançado no mercado nacional em celebração aos quase 60 anos da marca. O carro foi finalmente apresentado em agosto, em 20 de agosto de 2022. O motor utilizado era o EA 111 1.6 do Fox. Algumas pessoas que viram o carro pessoalmente disseram que o acabamento era pobre tanto por dentro quanto por fora, e que no contexto geral o carro ainda deixava a desejar. O último post feito pelo perfil da Puma nas redes sociais foi justamente nesse dia, 20 de agosto de 2022. Depois disso, nada mais foi divulgado. Perguntas de internautas sobre o lançamento do carro estão sem resposta até hoje. Olha, no meu ver, a Puma, ela foi muito emblemática no mercado brasileiro num período de importações fechadas. Vejam que depois, com a reabertura das importações, a marca caiu em declínio, com os caminhões foi até o final, e esta releitura, creio eu, ser inviável nos dias de hoje para a produção em larga escala, como foi feita nas décadas de 70 e 80. No começo dos anos 80 já enfrentou dificuldades devido aos problemas econômicos que o Brasil passava naquele tempo. Mas eu acho que hoje o Proncov está muito rigoroso, os carros têm que ter airbag também, tem que ter uma série de adequações para ser produzido, o que não existia também naquele tempo. Isso, se o carro fosse feito hoje, iria encarecer demais o carro, de modo que ele ficasse até mais caro do que carros similares importados, porque o custo de produção seria alto. Não foi divulgado mais nada pelo perfil da marca até hoje nas redes sociais. Este é um vídeo que contou a história da Puma, as fases, o primeiro final em 85, depois teve uma sobrevida com a Araucária, depois a Alfa Metais, e a marca Puma está aí com hoje, não é que a marca está expirada, ela está hoje sob o domínio dos herdeiros aí. Quem sabe um dia ela volte. Eu acho difícil, justamente, eu acho difícil voltar nos moldes que era na época, porque hoje os tempos são outros. Meus amigos, eu aguardo todos vocês no próximo vídeo aqui no nosso canal. Forte abraço e até lá. Tchau, pessoal!